Olá, pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro onde a gente sempre fala de um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. Hoje, num sábado, dia de Jogo do Brasil, estreia da Copa, a gente vai daqui a pouco já começar a concentração, né? Eu sei que muita gente já está na expectativa, será que ganha, será que perde, como é que vai ser? Todo ano de Copa é assim, né? A gente até diz que não vai acompanhar muito, mas chega no dia a gente acaba colocando o verde e amarelo, né? E assistindo o jogo, né? Mas enfim, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre um tema muito importante, é uma queixa muito recorrente das mães de crianças com TDAH, que é aquela sensação estranha, né? Que muitas vezes a gente não entende por que acontece da criança que, que tem TDAH e que a gente sabe que ela sabe, mas ela não consegue fazer sozinho. Ela precisa sempre que a mãe esteja do lado, que a mãe esteja junto, que o professor esteja junto para ela conseguir fazer. Então, sabe aquele clássico? A criança sabe o conteúdo todo da prova ou sabe o conteúdo todo daquele exercício, mas ela não consegue fazer se não tiver alguém ali do lado junto com ela. Ou então aquela criança que ela sabe que ela tem que fazer determinada coisa naquele dia, mas ela precisa sempre que alguém esteja lembrando, que alguém esteja mandando ela fazer aquilo. Ou então, se a gente não tiver por perto, ela se perde, ela até começa a fazer, mas muitas vezes ela acaba se perdendo, ela acaba se desorganizando, ela começa e não termina, ou então ela fica toda a vida demorando para acabar, né? Muito comum quando a gente está falando de dever de casa, que muitas vezes a criança começa a fazer e fica o dia inteiro enrolando com aquilo, não acaba nunca. Então, isso é uma característica que acontece muito frequentemente crianças com TDAH, é uma queixa que acontece muito frequentemente crianças com TDAH, e a gente vai conversar hoje por que isso acontece. Vou trazer aqui algumas dicas para vocês e também vou trazer aqui uma proposta para que vocês possam ter uma ajuda minha no final aqui do nosso encontro para lidar melhor com essas e outras situações que são desafiadoras para quando a gente tem uma criança, né, um filho com TDAH. Então, seja muito bem-vinda, você que está entrando aqui no nosso Papo de Mãe TDAH, nosso encontro aqui de sábado, onde a gente está matando a saudade, que já tem um tempinho que a gente não faz live. Semana passada até fiz uma live, mas era mais para psicólogas, psicopedagogas, tiveram várias mães participando, ótimo, maravilha. Mas meu foco era conversar com as psicólogas e psicopedagogas para que a gente pudesse alinhar um pouco alguns conhecimentos, né, e algumas orientações em relação a como a gente trabalha com a orientação e treinamento de pais no tratamento do TDAH. Então a gente fez essa live na semana passada e hoje a gente está aqui, né, fazendo esse Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro aqui de toda semana, onde a gente conversa sobre um tema relacionado à criação de filhos. E filhos, claro, né, com TDAH, que é o nosso foco principal. Então, vamos começar aqui o nosso papo, primeiro trazendo, né, esse contexto do porquê que a gente está falando sobre isso hoje. Né? Eu vejo muito as mães falando sobre essa dificuldade da criança, né? Que muitas vezes elas percebem que a criança sabe fazer, que a criança sabe o conteúdo, ela sabe realizar aquela atividade do dia a dia, mas se não tiver alguém ali do lado dela, sabe? Como se estivesse dando corda, sabe? Como se estivesse levando a criança para ela executar, ela não consegue. E às vezes não é nem porque ela tem dificuldade de fazer a tarefa. Ela até sabe fazer, mas porque outras dificuldades acabam atrapalhando. Ela se desorganiza, ela acaba perdendo ali as sequências das ações, se enrolando, se perdendo no tempo. E tudo isso acaba atrapalhando a execução da tarefa e dando aquela sensação de que eu não sei o que está acontecendo com meu filho. Poxa, ele sabe fazer, mas ele não consegue. E aí, muitas vezes, a interpretação que a gente dá é que a criança é malandra, que a criança é preguiçosa, que a criança ela só quer fazer o que ela quer,
né? Por quê? Porque se ela sabe fazer, por que ela não consegue fazer? E, gente, TDAH, justamente, ele é um transtorno que é ligado ao funcionamento no dia a dia, ao funcionamento executivo. O que é funcionamento executivo? É o funcionamento, nosso funcionamento na hora de executar as tarefas do dia a dia. E quando eu falo tarefas do dia a dia, eu não estou falando tarefas de escola, eu estou falando de tudo que a gente faz, tudo. Desde acordar, se arrumar para ir para a escola, escovar o dente, tomar café, arrumar mochila, arrumar a cama, enfim, tudo que a gente faz no nosso dia a dia vai exigir do nosso cérebro um funcionamento executivo. E o TDAH é justamente um transtorno que tem um déficit no funcionamento executivo do cérebro. Por isso que muitas vezes a criança com TDAH, ela sabe fazer as coisas, mas ela não consegue executar aquilo de forma adequada. Não porque ela não saiba fazer, mas porque a execução da tarefa, o funcionamento do cérebro dela nas áreas que são necessárias para executar aquela tarefa, aquela ação, está em atraso no desenvolvimento, tem um déficit ali. E esse déficit acaba gerando todas essas dificuldades que a gente vê numa criança com TDAH. Oi, Eliane, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, quando a gente está falando de uma criança com TDAH, a gente está falando de uma criança que o problema dela não é um problema de conhecimento. Claro que pode ter casos de crianças que não têm um conhecimento sobre determinadas coisas, óbvio, como qualquer outra criança poderia não ter. Mas o problema dela não é aprender, o problema dela é executar, é aplicar aquela aprendizagem nas ações do dia a dia. E isso é um déficit que está aqui, ó, no funcionamento dessas áreas, ou dessa área aqui principalmente, a área frontal do nosso cérebro, que é responsável pela execução de tarefas, execução de ações no dia a dia. Por exemplo, eu estou aqui fazendo essa live com vocês, estou falando, estou organizando todas as informações que eu preciso para poder falar de forma coerente, de forma que vocês, uma linguagem acessível, não me perder no conteúdo. Então, para isso, eu estou recrutando do meu cérebro áreas que são responsáveis pela execução dessa atividade, que é fazer a live, né, dar essa palestra, que eu vou fazer uma live para vocês, ok? Por quê? Porque eu poderia saber tudo sobre TDAH, tudo sobre esse tema, mas se eu não tiver um funcionamento executivo adequado para organizar todas essas informações, todo esse conhecimento, organizar, escolher, adaptar as palavras, a linguagem ao público que eu estou me referindo, eu não vou conseguir executar a tarefa, pegar o conhecimento e transformar numa live. Isso é uma habilidade, né? Requer do nosso cérebro habilidades executivas. E o TDAH é justamente um transtorno que envolve um déficit no funcionamento executivo do cérebro, ok? Então daí a gente já entende por que a criança muitas vezes ela sabe ler, ela sabe escrever, ela sabe o conteúdo, ela sabe, por exemplo, arrumar o quarto dela, mas ela tem dificuldade na hora de organizar os materiais, na hora de lembrar das tarefas que ela tem que fazer, na hora de planejar o que ela tem que fazer primeiro, o que ela tem que fazer depois, na hora de persistir quando ela encontra uma dificuldade, na hora de revisar se o que ela fez está correto ou se precisa de algum ajuste. Então, todas essas habilidades executivas dependem, né, de um bom funcionamento dessas áreas no cérebro. E justamente são as áreas que o TDAH tem um atraso no desenvolvimento, ok? E aí, essas funções executivas, elas nos ajudam a fazer tudo na nossa vida. Tudo. Se eu tô batendo papo com a minha amiga, conversando, sei lá, sobre... Vamos botar o tema de hoje, né? A Copa. Tô conversando sobre o jogo, tô conversando sobre a Copa, o Brasil, não sei o quê. Para eu poder conversar sobre esse tema com uma amiga, eu preciso
recrutar funções executivas do meu cérebro, para que eu possa trazer as informações que eu sei sobre o Brasil, sobre o jogo, sobre a Copa, para poder organizar essas informações, definir o que é prioridade de eu conversar e aquilo que não tem necessidade de eu falar, a forma como eu vou adequar a minha linguagem. Falar sobre o Brasil com uma amiga não é a mesma coisa se eu estiver aqui dando uma palestra para vocês. Eu vou usar uma linguagem um pouco diferente. Dar uma palestra num auditório é diferente quando eu estou aqui numa live. Apesar do tema poder ser o mesmo, o conteúdo ser o mesmo, mas a linguagem precisa ser diferente. Então, tudo isso eu vou precisar recrutar essas funções executivas de organização, de planejamento, de capacidade de iniciar e permanecer numa tarefa até concluir, de monitorar os erros. Então, conforme eu estou falando com vocês, ao mesmo tempo que eu estou organizando meu pensamento para falar, eu estou fazendo um rastreio de tudo que eu estou dizendo para ver se eu cometi algum erro, para ver se eu falei alguma palavra errada ou se eu cometi algum engano. Porque assim que eu detecto que teve alguma falha, que teve algum engano, que teve alguma troca, um esquecimento, eu já corrijo automaticamente. Agora, se eu tenho um déficit no funcionamento executivo do meu cérebro, um atraso nesse desenvolvimento das funções executivas do meu cérebro, eu vou ter dificuldade de fazer isso tudo que eu tô falando para vocês. E aí é que entra a necessidade que a criança com TDAH tem de ter sempre alguém dizendo para ele o que ele tem que fazer, dizendo para ele como ele tem que fazer, estando junto com ele para que ele consiga iniciar e terminar uma tarefa. Por quê? Porque se ele ficar sozinho, sem nenhum tipo de ajuda, sem nenhum tipo de suporte, sem nenhum tipo de organização externa, ele não tem condições de funções executivas internas para dar conta daquilo sozinho. E aí o que vai acontecer? Vai desistir. Ele não vai nem começar muitas vezes. Ou ele vai começar e vai ficar demorando, porque ele se perde no tempo, ele se perde nas etapas. Então, tudo isso faz com que a gente entenda o porquê que é tão importante a gente estar junto com a criança. É claro que a gente quer desenvolver a autonomia das crianças. A gente não quer ficar o tempo todo ali do lado, né? E ele só fazer se eu estiver ali do lado. Mas num primeiro momento vai ser necessária a nossa presença. O que a gente precisa aprender, e aí muitas vezes a gente vai precisar de ajuda para isso, de um profissional principalmente, né, para nos ajudar, é aprender a como a gente sai de um estágio de total dependência da criança, do adulto, né, a criança de total dependência da criança, da mãe, por exemplo, para um estágio de autonomia, que é quando a criança consegue dar conta daquela ação sozinha. Como que a gente sai do ponto A para o ponto B? E é isso que muitas vezes a gente não faz no dia a dia. A gente não quer ficar ali o tempo todo junto com a criança. A gente quer que a criança tenha autonomia, mas a gente não tem um planejamento para tirar a criança desse ponto de total dependência e levá-la para esse ponto de autonomia. E aí ela nunca vai chegar lá se a gente não planejar e não treinar essa criança. Porque a autonomia, ela é um processo, ela não é algo que a criança tem ou não tem e, sabe, como se fosse um dom, uma aptidão, ou como se fosse assim, fez aniversário, chegou a determinada idade, então agora ela tem autonomia. Não. A autonomia, ela é sempre relativa à idade que a criança tem. Então, um bebê tem um nível de autonomia. Uma criança, por exemplo, né, de 6 meses tem um nível de autonomia diferente de uma criança de 10 meses, que é diferente de uma criança de 1 ano, de 1 ano e meio, de 2, de 3, de 5, de 10, de 15. Cada idade que a gente tem, espera-se que a gente tenha um nível de autonomia diferente para cada faixa etária que a gente tem. Mas não é fazendo aniversário que a gente adquire essa autonomia. É com estímulos ambientais adequados à nossa faixa etária. Então, aquilo que a gente
espera que uma criança esteja fazendo, né, tendo autonomia numa determinada idade, ela só vai ter se a gente estimular essa criança e a gente criar condições para que ela tenha essa autonomia. E como que a gente vai fazer isso? Criando situações onde ela vai precisar exercitar as funções executivas, mas não sozinha de qualquer jeito. Não, é com a nossa ajuda, com o nosso suporte. Por quê? Porque sem isso ela não vai dar conta. Por tudo que a gente já explicou no início da nossa live, ok? Então, vamos pensar assim. Vamos imaginar que a gente vai fazer um bolo, por exemplo. Eu posso saber a receita do bolo todinha, eu posso ter todos os ingredientes, eu posso ter todos os utensílios que eu vou precisar para fazer um bolo. Mas para que o bolo vire bolo, né, para que os ingredientes virem bolo, eu preciso recrutar as minhas funções executivas, né, o funcionamento executivo do meu cérebro, para que eu consiga organizar os ingredientes, separar os ingredientes e organizar, para que eu consiga separar todos os materiais, né, os utensílios que eu vou usar, para que eu consiga lembrar a receita na ordem e na quantidade correta de ingredientes, para que eu consiga misturar os ingredientes da forma adequada, coloque no forno na temperatura certa, no tempo certo. Tudo isso vai envolver esse monte de função executiva. Então não adianta só eu saber a receita se eu não sei executar a receita para que ela vire um bolo, tá? Oi, Juliana. Juliana ou Juliana, né? Acho que é Juliana. Boa tarde, seja bem-vinda. Então, o funcionamento executivo é justamente isso, a gente conseguir mobilizar todo o nosso conhecimento para executar uma tarefa, para executar uma ação no dia a dia. Só saber não quer dizer que a gente vai conseguir executar. Sabe aquela história, não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive várias, aquela coisa assim que a gente, quando estudava, né, que tinha assim um professor que ele sabia muito, o cara era fera, mas o cara não conseguia dar aula, ele não conseguia explicar. E a gente falava assim, caramba, esse professor, ele sabe muito, mas ele não consegue explicar de forma acessível, sabe? Ele não é um professor que você tem prazer em assistir uma aula. É basicamente isso. Ele sabe muito, mas ele não tem a habilidade de executar uma tarefa que é dar uma aula, que exige habilidades específicas. Não é simplesmente começar a falar, né? Ó, a Eliane falou, já teve alguns. É muito comum isso. Então, o fato de eu ser, né, um bom, por exemplo, eu trabalho, além de ser psicóloga, eu trabalho em escola e eu sou coordenadora pedagógica. A coordenadora pedagógica é uma pessoa, né, tem uma função de coordenar os professores que trabalham naquela escola. Coordenar na parte pedagógica, né, de como o funcionamento pedagógico das aulas, né, do currículo e tudo. E aí, você pode ter um ótimo professor, um professor maravilhoso, que não quer dizer que esse professor vai ser um ótimo coordenador. Ou um professor maravilhoso não quer dizer que ele vai ser um bom diretor de escola. Por quê? Porque as habilidades que são requeridas de um professor não são as mesmas de um coordenador, não são as mesmas de um diretor. Então, o fato de eu saber muito conteúdo não quer dizer que eu vou conseguir coordenar os professores, né, orientar os professores para que eles consigam trabalhar aquele conhecimento que eu tenho, ok? Então, a criança, ela frequentemente sabe o que ela precisa fazer, ela sabe até o que ela tem que fazer, mas ela transformar esse conhecimento em ação é que é o problema. E aí, quais são as falas, né, que geralmente a criança ela vai dizer pra gente? Esqueci, não sei fazer, eu ia fazer, já vou, né? Não sei por onde começar, não sei como é que começa. São coisas que vão dando indícios pra gente de que sim, ela até sabe fazer, mas ela tá perdida, porque essa organização, né, para conseguir começar e terminar uma tarefa de forma adequada, o TDAH acaba trazendo esse prejuízo para a vida dela, ok?
E aí, uma das coisas que mais atrasa o desenvolvimento, que mais atrapalha o desenvolvimento da autonomia, é a gente fazer pela criança aquilo que ela tem condições de aprender sozinha, de aprender a fazer sozinha. Por que eu tô falando aprender a fazer sozinha, gente? Porque, como eu falei, não é porque ela tem idade, né, de fazer sozinha uma determinada ação que ela consegue fazer. Então, ela pode até ter condições de aprender a fazer, mas não quer dizer que ela saiba fazer. Então, a gente precisa identificar isso. Ó, Eliane botou assim, escuto isso todo dia no meu netinho de 9 anos. Porque como eles ficam perdidos, então eles acabam nem começando a fazer aquilo que a gente pede. Ficam procrastinando, ficam adiando, ficam tentando fugir o tempo todo desse tipo de atividades, que para eles é muito confuso, né? Então, quando a criança começa... vou citar alguns exemplos de situações que as mães me relatam. Juliana, meu filho ele tem que se arrumar para ir para a escola, mas é tudo muito corrido de manhã, a gente acaba sempre se atrasando, então como ele demora muito para vestir o uniforme, meu filho já tem, 9 anos, 8 anos, já era para estar se arrumando sozinho, botando o uniforme sozinho, às vezes até adolescente, tá? Como ele demora muito, o que eu faço? Eu pego e visto ele, e coloco a roupa dele. Como ele demora muito, como ele demora muito para arrumar a mochila, ele acaba esquecendo as coisas, né, de botar na mochila, eu vou lá e deixo a mochila pronta, porque é menos um trabalho, né? Ou então aqui o exemplo da Eliane, né, do amarrar o tênis. O que muitas vezes acontece, não precisa ser só criança com TDAH, não. O que a maioria das famílias e até escola que dão uniforme, né? Tem escolas públicas que dão uniforme, tênis para criança. O que eles fazem? Compram agora tudo tênis que é só enfiar o pé, ou de velcro, ou aquelezinho mesmo que é só enfiar o pé. Por quê? Porque aprender a amarrar o tênis, né? Amarrar o cadastro do tênis, não é algo que aprende sozinho. Não, a gente vai ter que ensinar a criança, demora, né? Tem um tempo ali. Então, e aí a criança vai demorar para amarrar o cadastro, isso atrasa. O que acontece? A gente acaba perdendo a paciência e a correria do dia a dia, né? Acelera mais ainda isso, faz com que a gente comece a fazer pela criança. Então, a criança, ela esquece as coisas, ela demora para fazer as coisas, e que a mãe começa a escovar o dente da criança, a criança já é grande. Dá comida na boca. Gente, já peguei criança de 9 anos, 10 anos, que a mãe dá comida na boca para a criança poder comer, porque senão ela demora. Olha a loucura. E aí, é compreensível que a mãe faça isso na hora da correria, na hora da pressa, para não chegar atrasado? É compreensível. Mas, ao mesmo tempo, é um risco muito grande. Por quê? Primeiro que os pais, né, quando fazem isso, estão tirando a oportunidade da criança desenvolver aquela habilidade que ela não desenvolveu ainda. E segundo, que essa criança, ela vai fazer 9 anos, 10 anos, 11 anos, ela vai crescer e continuar com a mesma dificuldade. Só que vai chegar uma determinada idade que a mãe vai olhar e vai falar assim, não tem mais condições de eu ficar dando comida na boca. E como é que você dá comida na boca de uma criança de, 11, 12, 13 anos? Aí a mãe para. Eu tô falando da mãe, gente, não é porque é culpa da mãe, não, tá? Pelo amor de Deus. Eu tenho um respeito enorme pelas mães de TDAH. É que geralmente é a mãe que faz esse papel, tá bom? Mas é a família, o adulto que tá ali responsável pela criança, tá bom? Não entendam mal. Mas a mãe, né, que tá ali, geralmente tá ali mais próximo desse tipo de atividade, chega uma hora que ela fala assim, agora você já cresceu, agora você tem que fazer sozinho. E não faz. E aí começa a briga, né? Por quê? Porque se espera que a criança, que agora já cresceu, né? Às vezes já está até na adolescência, dê conta daquela ação, mas como que ela vai dar conta se ela, durante a vida toda dela, ela não desenvolveu aquela habilidade? Pelo contrário, alguém sempre fazia por ela. E se alguém fazia por ela, ela não precisou
Não precisou forçar o cérebro dela a desenvolver aquela habilidade. E aí chegou na idade mais avançada, sem ter desenvolvido autonomia para essas ações básicas do dia a dia, ok? Então, imagina só, se você tem o seu filho lá pequenininho, né, com, sei lá, 10, 11 meses, 1 ano, que a criança começa a andar, tá começando a ficar em pé com apoio, tá começando a querer dar os primeiros passinhos, só que ela começa a dar o primeiro passinho, ela desequilibra, ela cai. Aí ela começa a dar o outro passinho, ela desequilibra, ela cai. Se você não deixar ela cair, levantar, até ela conseguir andar, e você pegar ela no colo e começar ela a levar para todo lugar no colo dela, não deixar mais ela experimentar, né, esse processo de aprender a andar, você acha que ela vai aprender a andar só porque ela fez aniversário? Não. Quantas crianças a gente tem, né, que estão em atraso de desenvolvimento na parte motora, que às vezes até aprendeu a andar, mas anda e cai o tempo todo, não tem equilíbrio para andar, porque não tiveram muitas oportunidades. A mesma coisa a linguagem e outras habilidades do nosso dia a dia. Então, se a gente não propicia para essa criança oportunidades para ela desenvolver aquela habilidade, ela não vai desenvolver. A gente vai precisar oferecer essas oportunidades para essa criança. Agora, não adianta só colocar a criança no fogo e deixar ela lá. Não adianta só a gente criar a oportunidade. A gente vai ter que criar a oportunidade com suporte. Por que que a gente vai ter que ensinar, né, criar essa oportunidade para ela experimentar e desenvolver aquela habilidade com suporte? Porque a gente já sabe que o TDAH tem um déficit na função executiva, ok? No funcionamento executivo do cérebro. E a gente sabe que desenvolver autonomia é um processo, não é de um dia para o outro. É um processo e é um processo que a gente precisa ser estratégico. A gente precisa ter planejamento estratégico para desenvolver aquelas habilidades. Então, quando a gente faz tudo pela criança, ela não pratica as habilidades que ela precisa desenvolver. E aí, não adianta, gente. Ela vai chegar na adolescência com várias habilidades em atraso e ela vai ter muito mais dificuldade do que ela tinha quando ela começou lá na infância. Quanto mais tempo a gente demora para começar esse processo, mais dificuldade a criança vai ter e mais prejuízos ela vai acumulando no dia a dia. Ok? O grande problema do TDAH não é o sintoma em si, mas os prejuízos que esses sintomas trazem. Por isso que a gente chama de transtorno. Porque transtorno é por quê? Porque aquele sintoma traz prejuízos para a vida dela. E no TDAH, os sintomas eles vão trazendo prejuízos que vão se acumulando ao longo do tempo. Eles vão se tornando cada vez mais crônicos e cumulativos, se a gente não tem uma intervenção adequada, ok? Então, não só em relação às questões, né, de rotina de estudo em casa, de fazer atividade de casa, estudar para a prova, todo esse universo, né, escolar, mas em tudo no dia a dia da criança com TDAH. Ela vai precisar de oportunidade para desenvolver e também vai precisar de suporte para que ela consiga dar conta daquelas ações. Na minha época de criança, né, que já tem bastante tempo, né, eu sou do século passado, nós tínhamos um desenvolvimento dessas funções executivas muito naturalmente no dia a dia, porque a gente tinha muitas oportunidades. Então, a gente tinha uma questão, por exemplo, em casa, de ajudar em casa, né, na organização, limpeza, enfim, da casa. A gente tinha muitas brincadeiras que desenvolviam funções executivas, né, brincadeiras de rua, brincadeiras coletivas, brincadeiras que a gente desenvolvia muita função executiva. E hoje, as crianças, elas além de receberem tudo muito pronto na mão, né, tudo muito pronto, tudo muito já
a gente fala que é de mão beijada, né? Mas tudo muito prontinho, ela não precisa desenvolver muita coisa para ter acesso àquilo. Ela também não tem tantas oportunidades para desenvolver essas habilidades nas brincadeiras, porque as brincadeiras hoje elas são muito mais reclusas dentro de casa, elas são muito mais individuais, elas envolvem muito mais eletrônicos, brinquedos muito prontos, né, industrializados, não aqueles materiais que a gente usava antigamente, que pegavam uma caixa de sapato, transformava em carrinho, enfim. Então tudo isso, né, faz com que a gente tenha uma geração de crianças, mesmo que não tenha TDAH, que tenha dificuldades executivas. E é claro, se ela tem TDAH, ela vai ter muito mais dificuldade executiva ainda, né? Ó, a Juliana colocou assim: Ju, verdade, tem uma filha de 13 anos com TDAH tipo desatento, tivemos a confirmação agora, mês passado. Então, diagnóstico recente, né? Eu dou apoio nas atividades, mas vejo a dificuldade de se organizar e estudar para as provas. Exatamente isso, Juliana. Ó, eu tenho 2 pacientes que estão... Uma está na 2ª série do ensino médio e a outra está fazendo vestibular para medicina, que é justamente paciente para mentoria de estudo. Por quê? Porque elas têm dificuldade justamente nisso que você falou, se organizar para estudar para a prova. Não sabem estudar e não sabem se organizar para estudar. Organizar os materiais, organizar horários, organizar o que estuda primeiro, o que estuda depois, como que estuda. Então, tudo isso não é só a criança ou adolescente de 13 anos, né? Os mais velhos também, né? Até adulto tem dificuldade de todo esse gerenciamento no seu trabalho, na sua faculdade. Então, não é porque cresceu, não é porque ficou adulto que deixou de ter dificuldade. Pelo contrário, se a dificuldade está lá na infância e ela não foi trabalhada, a tendência é só piorando. Por isso que a gente tem que intervir cada vez mais cedo. Agora, é claro que precisa de apoio, né? Igual você falou, dou apoio nas atividades. Ótimo, é necessário, o suporte é necessário. Mas a gente tem que ter um cuidado. Até onde vai o meu apoio? O meu apoio não pode ser aquele apoio de fazer pela criança ou fazer pelo adolescente. Se eu entrego sempre tudo muito pronto para ela, sem ter um planejamento meu de gradativamente e desenvolvendo essa autonomia, essa criança, esse adolescente vai continuar precisando que eu entregue sempre tudo pronto para ela. Agora, você imagina ela chegar na adolescência, não, da jovem, né, vai para a faculdade. A gente não tá lá na faculdade com ela para poder tá pronto para ela. A gente não vai estar no trabalho dela, na vida dela de adulta, para estar fazendo tudo para ela e dando pronto. Por isso que a gente tem que pensar hoje a médio e longo prazo, no que a gente vai fazer hoje para que no futuro essa criança, que vai virar um adolescente, que vai virar um jovem, um adulto, ela tenha autonomia para executar as ações do dia a dia dela. E isso, ter autonomia não quer dizer que ela vai deixar de ter TDAH, que ela vai deixar de ter os sintomas, mas ela vai ter ferramentas, estratégias para que os sintomas que ela tem não tragam os prejuízos para a vida dela. Ou pelo menos traga o mínimo de prejuízo possível. Ok? E aí, como a autonomia é um processo e que precisa, né, depende de estratégias, e eu gosto muito de usar uma frase que é o seguinte: nem tudo que funciona para uma criança que não tem TDAH vai funcionar para uma criança com TDAH. Isso é uma frase, gente, que é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa entender que TDAH é um transtorno, tem uma especificidade e a gente precisa oferecer para essa criança ou para esse adolescente estratégias específicas para lidar com essas dificuldades do transtorno, que o transtorno traz para a vida dela. Então, por isso que precisa ser um processo estratégico, porque não pode ser um processo qualquer, ok? Muitas mães acreditam que a autonomia vai surgir naturalmente com a idade. A gente já falou que isso não vai acontecer, principalmente quando a gente fala de crianças com TDAH. Por quê, gente? Sempre lembrem, crianças com TDAH têm atraso no desenvolvimento executivo do cérebro. Se ela tem um atraso no desenvolvimento executivo do cérebro, né, no funcionamento executivo do cérebro, o que acontece? A idade
cronológica dela não é a mesma que a idade executiva do cérebro dela. Então, se ela tem uma idade cronológica de 10 anos, a idade executiva do cérebro dela é de menos que 10 anos. Geralmente, uma média, tá? Isso não é 100% exato, mas é uma média de um atraso de mais ou menos 3 anos. Então, se ela tem uma idade de 10 anos, o funcionamento executivo do cérebro dela, de capacidade de organização, de planejamento, né, de todas essas habilidades executivas, é de uma criança de em torno de 8 anos, mais ou menos. Um pouquinho para algumas menos, para algumas mais, um pouquinho, mas é em torno de 7, 8 anos. Então você imagina, uma criança de 10 anos, a autonomia dela para lidar com as coisas do dia a dia é igual de uma criança de 7? Claro que não. O que a gente espera de uma criança de 7 é a mesma coisa que a gente espera de uma de 10? Claro que não. Só que eu tenho uma criança com 10 anos, com TDAH, e que eu exijo ou que eu espero dela um funcionamento de uma criança de 10 anos. Só que o cérebro dela tá com um desenvolvimento compatível com uma de 7, com uma de 8. Ela vai dar conta das coisas sozinha? Não vai dar. Por isso que ela precisa de ajuda. Mas essa ajuda, como a gente está falando aqui, não é uma ajuda de eu faço pela criança. Ah, ela não dá conta, então toma aqui pronto. Ah, ela demora muito, então deixa que eu faço. Ah, ela é tanta punhação para ela arrumar a cama dela que eu prefiro que ela não arrume nada, que eu vou lá mesmo arrumo. A gente está tirando oportunidades dessa criança aprender. A gente está tirando a oportunidade dela se desenvolver, ok? Como que a gente faz esse processo de desenvolvimento de autonomia? Existem algumas etapas nesse processo. A gente não vai conseguir falar sobre elas aqui hoje, mas semana que vem eu vou fazer uma outra live que eu vou falar dessas etapas do processo de desenvolvimento da autonomia, tá bom? Mas eu vou resumir aqui para vocês. Basicamente, são 3 etapas, basicamente. A primeira etapa é a etapa do eu faço, então eu, mãe, faço e a criança observa. Então, por exemplo, se eu quero que a criança arrume a mochila, então eu arrumo a mochila, só que eu não arrumo a mochila sozinha e a criança brincando. Não, a criança está junto comigo. Eu arrumo a mochila, eu oriento a criança como que arruma a mochila. Ó, tem que colocar isso, tem que fazer aquilo. Eu vou arrumando e vou narrando para a criança como é que é feito o processo, para ela entender qual é o meu raciocínio ali. Depois de um tempo que eu arrumo a mochila junto com a criança ali, né? Eu fazendo e a criança observando, eu vou para a segunda etapa, que é a etapa do nós fazemos. Então, primeiro é eu faço, depois o nós fazemos. Como é que é o nós fazemos? Eu e a criança fazemos juntas. Então, vamos arrumar juntas a mochila? E aí eu vou fazendo perguntas para a criança. Tá, vamos lá. O que eu preciso colocar na mochila? Que dia é hoje? Ah, hoje é segunda. Segunda-feira você tem aula de quê? Então eu vou fazendo perguntas estratégicas. Eu não vou dando a resposta. Eu não vou fazendo assim, pega o caderno de português, pega o estojo. Não, eu vou perguntando. Segunda-feira tem aula de quê? Ah, mãe, não sei. Vamos pegar aqui o quadro de horário? Vamos olhar? Onde está segunda-feira? Ah, aqui. O que tem na segunda-feira? Ah, tem português e história. Tá, então português e história. O que você tem que levar de português? O livro. Ah, e o caderno. Então eu vou perguntando para a criança para que ela vá trazendo ali, né, as informações e se organizando para executar. Depois de um tempo que eu já estou percebendo que eu estou fazendo menos perguntas, que ela está conseguindo já fazer com menos intervenção minha, eu entro na terceira etapa, que é a etapa do ela faz. Então, eu faço, nós fazemos e ela faz. O que é o ela faz? A criança faz sozinha, sem a minha intervenção. Mas eu vou estar ali monitorando, verificando se está tudo ok, se não esqueceu alguma coisa. Mas eu não vou estar tão perto da criança como eu estava no primeiro estágio. Eu não vou estar tão perto como eu estava no segundo estágio. Cada estágio eu vou me distanciando um pouquinho mais. Ok? Então, semana que vem a gente vai ter uma live só
desse processo de autonomia, esses 3 estágios. Eu vou explicar devagarinho para vocês, dar vários exemplos, tá bom? Mas hoje o que eu preciso que vocês entendam é que a autonomia, ela envolve isso. É claro que você deve estar perguntando se Juliano, mas ele acorda, é um desespero de manhã. Se eu for fazer isso com ele todo dia de manhã, eu vou chegar atrasado todo dia. A gente tem 2 opções, tá? Ou 2 opções não, 2 situações que a gente pode fazer. Primeiro, essas tarefas que demandam um pouco mais de tempo e que a gente sabe que a criança demora mais, a gente não faz no dia. A gente faz no dia anterior. Então, ao invés de arrumar a mochila na hora de ir para a escola, a mochila é arrumada no dia anterior, para você ter um pouco mais de tempo para poder se dedicar àquela organização, ok? Isso é uma coisa. Segunda coisa, a gente pode fazer o treinamento não necessariamente na hora que a criança tem que executar. Então, você pode treinar a criança num horário aleatório, que você vai ensinar para ela como que faz, e na hora que ela precisa arrumar a mochila, você só monitora. Por quê? Porque você já teve um outro momento fora daquela correria toda para poder ensinar ela a fazer, ok? Então, essas etapas, elas precisam ser executadas. Claro que ela demora um tempo, não é de um dia para o outro, mas elas vão ajudar com que a criança ela saia de uma dependência total da mãe todo dia arrumar a mochila dela para uma autonomia que não é amanhã nem depois da manhã, mas é uma autonomia que a criança vai chegar a atingir. E aí a gente tem uma série de estratégias que a gente pode associar isso, que na live da semana que vem eu vou explicar para vocês, tá bom? Mas a gente usando essa técnica que a gente chama de instrução explícita, a gente consegue desenvolver essa autonomia na criança. E aí, no início, a gente vai estar muito próximo dela, mas com o tempo a gente vai se distanciando gradativamente até que chega um ponto que a gente vai estar bem mais distante, a gente vai estar monitorando mais de longe, ok? TDAH, ele sempre vai precisar de supervisão, principalmente quando a gente está falando de criança e adolescente, tá? Mas a supervisão do TDAH, ela pode ser uma supervisão mais distanciada se você passou por todas essas etapas. A ideia é essa, que você continue supervisionando, mas que a supervisão não seja tão próxima quanto você está fazendo hoje. Porque senão, imagina, vai chegar uma hora que você não vai dar conta. E aí? Quando você não estiver mais disponível, como é que vai ser a vida dessa pessoa, desse seu filho, né? A nossa ideia sempre é desenvolver autonomia, porque a gente não vai estar perto o tempo todo, né? Eles vão crescendo, então a gente vai precisar desenvolver isso para que eles cresçam e cada vez mais precisem menos da gente, né? E no dia a dia, isso impacta muito nas diferentes situações do dia a dia. Mas tem uma área da vida da criança que tudo isso impacta muito, é a tal da área escolar. Tanto dentro da sala de aula, quanto em casa, quando a gente pensa em estudar para prova, em fazer trabalho, em fazer atividade de casa, quanto isso impacta. E o quanto isso gera atrito entre os pais, porque a mãe, o pai, né, que está ali com a criança, começa a cobrar muito da criança, a criança começa a ficar de saco cheio daquilo, a querer fugir daquele tipo de atividade, aí fica aquela queda de braço. Gente, é muito desgastante, muito cansativo, não é? Agora, como que eu, mãe de TDAH, que quero que meu filho tenha autonomia, mas eu não estou conseguindo, ele tá muito dependente de mim, se eu não ficar do lado ele não faz, se eu não ficar do lado ele não consegue fazer, como que eu faço para que ele consiga dar conta? Como que eu faço para que ele consiga executar as coisas do dia a dia? Eu preciso de estratégia, como eu falei, é um desenvolvimento de autonomia, né, estratégico. E essas estratégias nem sempre a gente vai ter acesso. Muitas vezes a gente vai precisar de alguém que nos ensine a fazer isso. E para isso, né, conversando com várias mães lá no meu grupo do WhatsApp, inclusive eu coloquei aqui embaixo, gente,
o meu WhatsApp, caso você queira participar do meu grupo do WhatsApp, é um grupo gratuito para mães de TDAH. Você pode me mandar uma mensagem aqui, né, no meu WhatsApp aqui, que está aqui embaixo, que eu te mando o link do grupo. Conversando com muitas mães de pacientes meus, mães que me procuram por questões de dificuldade do TDAH, da criança, do filho, né, nas atividades escolares, mães do meu grupo do WhatsApp que estão sempre relatando a dificuldade com a escola. Então, conversando com as mães, eu percebi que uma das necessidades das mães é alguém que pudesse orientar, ajudar a organizar essa rotina de estudo em casa. Por quê? Porque não basta só eu definir um horário, não basta só eu definir que todo dia meu filho vai sentar para estudar 2 horas da tarde, vai ficar 1 hora estudando e não sei. Não adianta só eu fazer isso. Porque fazer isso é fácil, né? Eu pego, boto na agenda dele, todo dia, 2 horas, ele vai sentar e vai ficar 1 hora estudando. Não adianta só fazer isso. Eu preciso organizar essa rotina de forma estratégica. Como que eu organizo tempo, espaço, materiais? Como que eu organizo as estratégias de aprendizagem? Como que eu organizo os recursos que eu vou poder utilizar para ajudar meu filho a engajar melhor, a executar as tarefas? Tudo isso precisa ser pensado quando a gente pensa numa rotina, quando a gente vai organizar uma rotina de estudo. Rotina de estudo não é só definir a hora e o tempo que eu vou ficar estudando, nem a matéria que eu vou estudar com meu filho. E pensando em todas essas variáveis que eu falei aqui, de forma estratégica para desenvolver autonomia. Porque eu tenho que pensar como que eu vou organizar material, tempo, espaço, estratégia de aprendizagem, recursos, né, para utilizar com ele, tudo isso para que ele consiga, com o tempo, fazer isso sozinho, sem que eu fique ali o tempo todo sentado do lado dele. Então não é simples no ponto de vista de eu, mãe, sozinha em casa, com tudo que eu tenho que dar conta, ainda ter que conseguir fazer isso sozinha. Pensando nisso, né, e para ajudar as mães que já há bastante tempo vêm me pedindo ajuda em relação a isso, eu estruturei uma mentoria de estudo. O que é uma mentoria de estudo? Eu tenho as mentorias de estudos individuais que eu faço com as crianças e adolescentes, tá? Que eu faço direto com a criança e adolescente. Mas eu entendo que nem sempre é possível eu contratar um serviço de mentoria individual. Por quê? Porque a criança já está fazendo outros tratamentos, às vezes não tem o tempo, ou não tem o recurso financeiro, eu entendo tudo isso. Mas eu, como mãe, eu posso aprender a fazer e fazer isso com meu filho. Então, a mentoria de estudos para mães de crianças com TDAH é uma mentoria em grupo. O grupo, gente, é um grupo super pequeno, são apenas 5 mães. Por que 5 mães? Porque eu preciso, sabe, fazer com as mães a mesma coisa que as mães vão fazer com os filhos. Primeiro eu faço, depois nós fazemos, depois vocês, mães, fazem. Eu vou desenvolver em vocês a mesma autonomia que vocês vão desenvolver nos filhos de vocês, as mesmas etapas. Então, como que eu faço isso com um grupo grande? Eu não dou conta. Então, o grupo vai ser muito pequenininho para que a gente, durante 2 meses, possa trabalhar toda semana juntas todos esses elementos que eu falei que compõem uma mentoria de estudo. Como que eu trabalho com meu filho a organização dos materiais, tanto para guardar, quanto para mochila, como que eu organizo o local de estudo, como que eu organizo o horário, o tempo, quanto tempo qual o melhor horário para estudar, quanto tempo eu devo ficar estudando, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, que mais? O espaço, né, que eu vou selecionar, quais são as estratégias que eu vou usar para ele aprender melhor, como é que ele estuda para matemática, como é que ele estuda para português, como é que a gente organiza o calendário de provas para estudar sem ser na véspera. Tudo isso a gente vai trabalhar na mentoria de estudos, ok? Então eu vou ajudar você a estruturar essa rotina e aí você vai depois caminhar com as próprias pernas fazendo isso com o filho de vocês. Então
Se você tem interesse em participar, se você tem interesse em entrar nessa mentoria, como eu falei, são apenas 5 vagas, então com certeza as vagas vão acabar super rapidinho. É só você, ó, quando terminar aqui, me chama no direct aqui do Instagram ou clica aqui no meu WhatsApp, me chama lá no WhatsApp que eu te mando as informações, te mando o linkzinho da inscrição, tá? O que vai acontecer? Nós vamos começar em julho, então a gente vai fazer julho e agosto, ok? Só que a gente vai ter um primeiro encontro, que é um encontro de ajustes, um encontro de tirar dúvidas, um encontro de organização, de tudo que a gente vai alinhar para começar a primeira em julho, no dia 27. 27 é um sábado. A princípio vai ser no sábado, primeiro. Os outros a gente vai combinar, porque como são só 5 pessoas, dá pra gente conversar e definir juntas qual vai ser o melhor dia da semana, melhor horário, tá? Mas o primeiro vai ser num sábado de manhã. A gente vai conversar, a gente vai alinhar tudo para começar em julho e agosto. E a gente vai ter encontros em grupo e vai ter um encontro individual também para eu conhecer a sua realidade e pensar de forma estratégica a sua dificuldade específica. Então, é uma mentoria pensada para te ajudar em todas essas questões aqui que a gente vem falando. E semana que vem, a gente vai ter uma live novamente, nossa live da semana que vem, a gente vai continuar aprofundando um pouco o que a gente conversou hoje. A gente vai trazer essa estratégia que eu chamo, né, que é chamada de instrução explícita ou ensino explícito, que é essas etapas do desenvolvimento da autonomia. Vou explicar cada etapa de novo, vou dar vários exemplos e várias dicas de como você pode fazer isso, ok? Para você ter um gostinho de como vai ser na mentoria, porque na mentoria a gente vai usar essa estratégia o tempo todo para ensinar a criança a arrumar mochila, para ensinar a criança a entender o quadro de horários dela, para ensinar a criança a olhar a agenda e ver se ela tem alguma atividade para fazer, sem que você fique sendo a agenda particular dela, a secretária particular do seu filho, né? Então, tudo isso a gente vai aprender como fazer de forma estratégica para que ele consiga desenvolver autonomia. E você vai só supervisionar para ver se está tudo ok, porque como ele tem TDAH, pode ter alguma falha no processo e a gente vai ajudar essa criança, né, a identificar se está tendo alguma falha ou não. Tudo bem, pessoal? Então, fica aí meu convite para vocês participarem da mentoria. Qualquer dúvida é só me chamar aqui no WhatsApp ou aqui no Instagram mesmo, no direct, que eu passo todas as informações. A gente já está aberta as inscrições a partir de agora. Então, não deixa para depois, porque como são só 5 vagas, eu vou sair daqui, eu já vou colocar as informações lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, lá no nosso grupo sempre tem pessoas interessadas, para você não ficar de fora. Garanta sua vaga, participe, vai ser um prazer caminhar esses 2 meses com você, tá bom? Então, um beijo, um ótimo sábado, bom jogo para todo mundo, né? Espero que o Brasil ganhe. E semana que vem a gente volta aqui para mais um papo de mãe TDAH, tá bom? Juliana, que bom que você tá no grupo. Vou colocar as informações lá também, tá? Beijo, Eliane. Tchau, tchau, pessoal.